Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, gente, hoje as minhas novidades são as melhores possíveis. Na verdade, sempre são, né? Mas hoje, em especial, eu quero dizer para vocês que essa semana a gente vai receber a visita de um parceiro muito querido aqui no História de Sonhos e que nós vamos ter novidades para vocês aí. Acompanhe as redes. A Elisandra está colocando aí a partir de segunda-feira uma grande novidade para vocês. Uma outra coisa que eu quero contar para vocês também estamos aí no processo de finalização do terceiro livro de aluno. Então, se vocês não conhecem o projeto Eu Sou o Autor da Minha História, que é onde autores de primeira viagem, né, aprendem a esse processo da escrita, têm habilidade, desenvolve aqui com a gente e saem daqui seus autores, né, autores mesmo dos livros que eles têm aí para ser produzido. Se você não conhece esse projeto, acho bom você se interagir mais com a gente para ficar ligadinho. Tenho também uma novidade incrível para vocês, que é o seguinte. Mês passado a gente lançou o curso 7 Formas, tá? E foi muito bem aceito pela rede, lá na plataforma da Udemy. E nós estamos bastante satisfeitos, a plataforma também. Por isso, vocês vão ter bolsas esse mês. Eu fico feliz da vida quando a plataforma me possibilita isso, né? Então, nos próximos dias, a Elisandra vai estar postando aí para vocês o convite para que vocês possam ir até a rede da Udemy e se inscreverem de forma gratuita. Para quem não pôde fazer de forma paga, já tá aí a oportunidade, não perca, não perca, não perca. Olá, tudo bom? Você sentiu falta de mim, Ju? Olha, a gente passou a tarde toda junto, né, Ana? Pois é, gente, preparando uma grande novidade para o projeto Eu Sou o Autor da Minha História. Juliana é uma das professoras revisoras que está lá com a gente também. Passamos a tarde toda junto, mas não falamos do que vamos falar agora. Não tocamos nesse assunto. Vai ser tudo ao vivo agora. Pois é. Gente, eu chamei a Ju para falar com vocês. Primeiro que a Ju me socorreu, né? Essa Covid está atrapalhando um monte de vidas por aí. Quem estaria com a gente hoje era o Diego, que nós íamos falar bastante sobre a profissão de veterinário. E aí, por conta da Covid, ele não pôde estar aqui com a gente. E a Ju já estava lá para o mês de agosto para chegar aqui para falar com vocês. A gente só antecipou a data. Sabe por que eu chamei ela? Porque a Ju é funcionária pública, gente. Funcionária pública. Ela tem mordomia. Não é só isso, funcionário público, e eu queria esclarecer como é a carreira de um funcionário público. Ju, vamos começar assim. Quem é você? O que você estudou? Por que você quis ser funcionária pública? Bom, meu nome é Juliana, agradeço, pessoal, meus amigos que estão entrando aí agora. Opa. É um convite para eles participarem da História de Sonhos. Sempre tem muita gente para somar e tem muita coisa para aprender. Estou aprendendo muito com a História de Sonhos, tá? Como eu estava dizendo, eu sou funcionária pública há 27 anos. Só isso? Eu entrei, só isso, na área de educação, sou diretora de escola, me formei em licenciatura em História e Geografia, fiz especialização em Gestão Escolar, né, e fiz um mestrado em Avaliação e Gestão da Educação Pública, né, então, o meu foco principal é a educação. Trabalho na Rede Municipal de Educação de Limeira, entrei como professora, trabalhei 12 anos como professora, aí fui para vice-direção, onde eu trabalhei 5 anos como vice-diretora, e fazem 11 anos que eu estou como diretora de escola. Então eu brinco que eu falo que eu nunca saí da escola. Eu nunca saí da escola. Eu nunca saí da escola. Então eu brinco que eu entrei na escola com os 4 anos e não saí mais.
Não, mas eu tenho muita curiosidade. A primeira pergunta, inclusive, não é minha, é do Gabriel, porque o Gabriel ele levanta essa pergunta na segunda-feira lá na mentoria assim. O que que leva uma pessoa em sã consciência a se transformar professor? Olha, eu acho assim, no meu caso, eu sempre gostei de estudar, sempre foi uma paixão minha a escola, né? Eu achava que era um espaço que eu poderia, quando eu, como aluna, né, aprender, me construir, eu me construí dentro da escola pública, por isso que eu sou uma defensora da escola pública. Né? O meu mestrado, ele foi um mestrado profissional, então ele era voltado realmente para a minha carreira, e ele era voltado para a avaliação e a gestão da educação pública. Então, assim, a educação pública sempre foi uma paixão, né? Então, e quando eu me vi qual carreira seguir, porque, na verdade, a gente, no Brasil, a gente com 16, 17 anos, se a gente já não está no mercado de trabalho, a gente vai entrar no mercado de trabalho. Porque não tem outra. Dificilmente a gente vai conseguir. Naquela época, eu acho que a gente tinha poucas oportunidades. Chegar na universidade era muito difícil. Então, na verdade, a gente ia para o mercado de trabalho, que foi o meu caso, para depois chegar à universidade. Muita gente ainda faz isso, né? Dificilmente, não é a maioria que consegue já sair do ensino médio e ir para a universidade. Você tem que passar pelo mercado de trabalho. E naquela época, estudar, a gente não tinha muitas carreiras para seguir. Então, ser professor, naquela época, era uma coisa que era uma das únicas coisas que tinham naquele momento. Para mim, já era uma paixão. Hoje eu vejo que muita gente procura por dois motivos. Primeiro, porque pela segurança que existe. Né? Você ser professor sempre vai ter um trabalho. Campo de trabalho. Sempre vai ter campo de trabalho. Não vai deixar de existir o professor. Pode existir um outro tipo de professor. Né? Talvez agora a gente está virando meio que influenciador digital aí no ensino remoto, né? Nas aulas online, o professor está tendo que se reinventar. Então, sempre vai ter campo de trabalho. E a outra coisa que eu vejo que são as pessoas que realmente gostam e se descobrem professor. Às vezes estão em outra carreira e vêm para a sala de aula como uma segunda opção e acaba se descobrindo que não é isso que eu quero realmente fazer. Quando eu fui para a faculdade, eu já era professora. Né, porque eu entrei com o magistério. Então, eu já era professora e fui fazer minha faculdade. Quando eu estava cursando a minha faculdade, a primeira coisa que eu vi lá era assim, muita gente fazendo o curso e falava assim, não, eu não vou querer ser professor, imagina. Né? E tinha um aluno nosso, né, um colega de sala, que ele falava assim, nossa, jamais eu vou querer ser, eu só quero o diploma. Eu preciso de um diploma para o cargo que eu quero ter. Quando... Foi muito engraçado, porque hoje ele é um dos professores mais procurado pelos cursinhos, porque ele se descobriu como professor. E é muito interessante a gente ver isso. Então, assim, eu acho que hoje, ser professor sempre foi e ainda vai ser um desafio, sempre vai ser um desafio. E se ele não for um desafio, não tem paixão. Exatamente. Né? Então, ele precisa ter paixão para isso. Você começa lá no magistério, foi professor até mesmo antes de ir para a universidade. Para quem não sabe, o magistério era um curso técnico que nós fazíamos. Exatamente. Na nossa época. Eu também fiz, eu fiz Cefam. Eu fui da primeira turma de Cefam. O Estado pagava o aluno para se formar em professor, porque não tinha mão de obra na minha época. Era bem assim que funcionava. Então, eu fui fazer o colégio técnico Cefam, você foi fazer magistério. E aí, o que acontece? A gente entra na sala de aula, mas não está preparado para a sala de aula. Por mais que a gente aprenda, a sala de aula, ela é um ambiente muito diversificado. Né? No teu caso, você foi para a educação infantil. Mas, até então, nós não somos funcionários públicos. Nós somos o estagiário,
né? Nós somos, às vezes, o contratado, no Estado existe uma categoria chamada categoria O, que você não tem direito a nada, mas faz tudo. Então, você não é um funcionário público. Da onde que veio o seu interesse pela carreira pública, Ju? Olha, eu sempre gostei da escola, como eu falei. E eu acho que, na verdade, ela veio como uma oportunidade. Eu queria trabalhar como professora. Eu queria exercer a minha profissão. Eu trabalhava em outra área. Na verdade, quando eu fazia o magistério, eu já tinha uma outra profissão, eu já trabalhava. Eu trabalhava como no escritório do supermercado. Olha que engraçado, né? Era da área de contabilidade. Da área de contabilidade. E às vezes fazia o atendimento ali, porque eu trabalhava e estudava. Eu gostava muito, queria muito continuar na área. E surgiu a oportunidade, na verdade, foi muito engraçado. Eu sou funcionária pública municipal. E aí eu vi que ia ter concurso, na verdade eu já tinha tentado por outros meios, que naquela época existiam os contratados, mas assim, esse contratado, não existia um processo seletivo, não existia uma maneira de entrar. Na verdade, era assim, eu conheço alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece o prefeito, que te colocava. O QI. Né? O famoso QI. Isso, exatamente. Daí, eu vi que ia ter um concurso público. Falei, é a minha oportunidade de entrar. E fui, me inscrevi, fiz a minha inscrição, né? E fui fazer a prova. Cheguei, fiz a prova e tal. E naquela época existiam duas modalidades. Tinha a prova escrita e depois o teste psicológico, que era entrevista. Né? Que hoje a gente não vê mais isso em concurso. Eu acho que assim, eu sou uma concurseira, na verdade, já fiz várias vezes. Eu falo que essa foi a primeira experiência. E aí, eu passei na primeira, né, na prova escrita, aí eu fui para a prova psicológica. Foi aí que eu descobri qual era a modalidade que eu estava prestando. Porque até então, na rede pública, a gente tinha a educação infantil só. E eu não conhecia a modalidade creche. Eu falei, nossa, mas tem creche no meu município, olha que coisa, né? E eu tinha acabado de sair do magistério. E aí eu vi que era para creche. Falei, nossa, e agora, né? Bom, fui, fiz a prova, passei. Eu me formei em dezembro, em janeiro eu fiz o concurso, fevereiro foi a prova, né, a entrevista, em março eu entrei na primeira chamada, fui parar, aí cheguei lá, tinha um monte de classe, você tem que escolher, e aí, assim, você não conhece, escolhi. E essa escola que eu escolhi lá atrás como professora, que hoje eu sou diretora. Olha só. Ô Ju, foi muito difícil essa construção, porque você chegou numa sala, você é professora infantil, chegou numa sala de creche. Primeiro explica para eles a diferença da educação infantil e da creche, Ju, porque a maioria talvez não saiba. Aqui no município de Limeira, a gente tem 3 tipos de instituições educativas na rede municipal. A gente tem os centros infantis, que abrange a modalidade creche e pré-escola. Creche é de 0 a 3 e pré-escola, primeira e segunda etapas da educação infantil. Seria o pré-1, pré-2, infantil 1, infantil 2, muda um pouco a nomenclatura, tá? Quando a gente veio, né, com a mudança da LDB, o município de Limeira e a municipalização das escolas estaduais, a gente abraçou também o ensino fundamental. Então, agora a gente tem, né, desde 96, a gente tem o ensino fundamental na rede municipal de Limeira. Só que como a rede é muito grande, a gente atende só até o 5º ano. O Fundamental 2 ainda pertence ao Estado. A nossa rede é muito grande aqui em Limeira. Nós temos cerca de 90 escolas, mais ou menos. E aí a gente tem algumas instituições. A creche, o que eu falo, é os centros infantis. Então, a gente atende a modalidade de 0 a 3 e de primeira e segunda etapa, que é a pré-escola.
que hoje é obrigatória. A creche ela não é obrigatória, mas ela é um direito da criança. Até 1996, a creche era ligada ao serviço social. Então, eu não entrei na Secretaria da Educação, eu entrei como assistência social. Eu fui professora da assistência social. Daí, em 96, com a mudança da LDB, que a creche passa para a educação, eu vim para a Secretaria da Educação. Eu entrei em 94, né? Então, foi antes da LDB, da última LDB, na última revisão ali. Prestou a primeira prova, passou, é concursada, começou a trabalhar. Primeira alegria Comecei a trabalhar. Foi o salário? Não foi o salário. Ah, Ju, como assim? Você é professora. Pois é, todo mundo acha assim, eu acho que assim, hoje a gente tem um piso nacional, embora nem todos as pessoas, né, nem todos os municípios, eles ainda atendem, né, a legislação do piso nacional, que deveria, né, naquela época não existia isso, o piso nacional é muito recente, tanto que tem estados e municípios que ainda não respeitam a legislação. Então, na verdade, assim, eu ganhava mais no outro emprego. Mas eu fui por paixão. Que muitos profissionais, muitos funcionários públicos, eles entram com essa ideia. E é isso que compromete a qualidade do serviço público. A gente vai falar bastante sobre isso, eu e a Juliana. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu até perguntei para ela se ela tinha problema de tocar nesse assunto tão espinhoso. Então, Ju, eu nunca fui funcionária pública. Eu comecei a lecionar na rede particular como estagiária, fui ficando, me destaquei, fui contratada. Depois eu fui para as escolas do Estado, aonde eu fui por opção. E quando eu chego na escola do Estado, eu tenho uma categoria muito diferente, que é a categoria O, porque fazia tempo que não tinha concurso, aquelas coisas todas. Tá bom. Ainda tem, né? Ainda tem muito da categoria O. Ainda tem. Tem uma amiga que é categoria O, ela tá na live hoje. Oba, então ela vai saber que ela é sofredora. Eu já sei disso. Se ela já sabe, ok. Se ela não sabe, ela vai aprender aqui comigo, que eu vou contar todos esses bastidores. Não, ela sabe. E aí o que acontece? Quando você chega, por exemplo, no Estado, e você é de uma categoria que não era o efetivo, você chega para suprir a necessidade que o efetivo deixa o Estado ou a Prefeitura a desejar, né? Então, por exemplo, o funcionário efetivo, ele tem alguns benefícios constitucionais. É lei, gente, é benefício adquirido. E as pessoas, às vezes, preferem a carreira do funcionário público exatamente por conta desses benefícios. Mas esquece que o funcionário público tem direitos e deveres. É sobre isso agora que a gente vai seguir aí um pouquinho, eu e a Juliana, tá? Juliana, me dá um exemplo assim, do que as pessoas nem imaginam que é um dever do funcionário público. Um dos deveres que a gente tem é honrar, né, na verdade, a repartição pública. Por exemplo, assuntos da repartição pública, a gente não pode tratar com outras pessoas. A gente não pode, dentro do estabelecimento público, a gente fazer, como dizer, nem apoio e nem contrário ao governo que nós estamos, né? Eu posso ter minha opinião como pessoa, mas eu não posso expressar esta opinião dentro de uma repartição pública, seja ela em qual estiver. Um dos deveres também é a assiduidade, tá? Todo mundo pensa que a gente não tem, né, a obrigatoriedade. Na verdade, existe, na verdade, procedimentos que a gente acaba tendo que enfrentar, o funcionário público enfrenta, se ele descumprir os seus deveres. Dependendo de cada categoria, quando você entra, por exemplo, vou tratar da educação, do funcionalismo público aqui do municipal. Existe um estatuto. Todo funcionário tem que conhecer esse estatuto. Lá nesse estatuto está
tudo que você tem de direito, mas tem todos os seus deveres lá. Um deles é a assiduidade, que é a entrada no horário, cumprir a sua jornada, você não pode se ausentar da repartição pública sem a chefia imediata saber autorizar, né? Então, assim, não é também chegar lá e vou fazer do jeito que eu quero, um dia eu vou, outro dia eu não vou, né? Não é o samba do crioulo doido, então? Não, não é o samba do crioulo doido, não. Não é assim também todo, nossa, é o paraíso. Não é. Então, assim, tem muitos deveres para a gente cumprir. Eu acho que o principal que não está escrito lá, né, talvez na maioria dos estatutos, né, do funcionário público não está escrito, mas que tem que ser o nosso, que é eu estou funcionário público, então quem paga o meu salário é o público, então eu tenho que atendê-lo com a maior presteza possível. Eu sou empregado da cidade, então eu preciso honrar isso, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter lá dentro da gente e fazer da melhor forma possível, dentro dos recursos que nós temos. Olha, o que as pessoas não compreendem é que o funcionário público, de um modo geral, ele aparentemente tem uma carreira mais instável, mas é uma aparência, porque o funcionário público pode ser exonerado do seu cargo, ele pode sim ser demitido. Lógico que seria. E depois de demitido, exonerado, em alguns casos, nunca mais poderá prestar concurso público. Então, é uma coisa muito séria. E uma vez exonerado, que é quando você pede o seu desligamento, ok. Mas uma vez demitido do serviço público, você suja a sua vida para sempre. É bem assim que funciona, né? Porque existe ali as impossibilidades. Quando você é demitido no serviço público, você é considerado uma pessoa que não consegue servir, porque o serviço público é para que a gente possa servir a população de um modo geral. Não importa em que ramificação você está, na saúde, na educação, na justiça, no tributário, no administrativo, não interessa. Desde quando você se predispõe a ser um servidor público, você não está ali para fazer a sua vontade, e sim o serviço público do qual você ocupa aquela cadeira, aquele seu posto de atendimento. Ju, os nossos alunos, eles têm uma falsa impressão que a vida pública ela é cheia de mordomias. Existem, sim, alguns privilégios dos funcionários públicos, mas é adquirido a duras penas. Vamos lá. Por exemplo, licença-prêmio. Quando que um funcionário tem direito à licença-prêmio, por exemplo? Deixa só, acho que vamos retomar só um pouquinho do começo. A entrada no serviço público, ela pode se dar de duas maneiras, como um cargo mesmo. Então, para ser para o funcionário público, com cargo, você tem que passar prestar um concurso público ou um processo seletivo. Existem diferentes formas de contratação. Então, por exemplo, Limeira, a gente tem, a gente é estatutário. O que significa? Nós temos um instituto próprio de previdência. Então, por exemplo, no meu caso, eu não tenho a contribuição do INSS. Então, eu faço a minha contribuição de previdência no instituto nosso. Então, o nosso regime de contratação é estatutário. Mas existem municípios que o regime de contratação é CLT. Quando o regime de contratação é CLT, você está submetido à CLT. Então, assim, os direitos que um estatutário, um funcionário público contratado por estatuto é diferente do CLT. Já começa por então, aí. Existem essa diferença. Para ser considerado funcionário público, você tem que passar por processo seletivo. Por que tem processo seletivo? Para não ter essa história do QI. Lembra que eu contei lá no meio da minha história? A legislação ela vem de encontro a isso. Por quê? O que acontecia muito lá atrás, né? Antes da lei de responsabilidade fiscal, aquela coisa toda.
Quem estava na situação, quem estava no governo, na verdade, o que acontecia? Ele escolhia quem ia trabalhar. Então, por exemplo, escolhia-se os professores, escolhia-se os diretores. Dá um exemplo na Secretaria da Educação, por exemplo, no setor da educação. O mesmo acontecia na saúde, o mesmo acontecia na habitação. Então, o prefeito, ele ia lá, escolhendo quem ele queria para trabalhar com ele. Então, por indicação de alguém, indicação de vereador. Isso aí não existe? Aí não existe, mas aí não é cargo. É função. Né? Ou cargo, função, né, gratificada ou cargo comissionado. É diferente do funcionário público. Então, o que acontece? Quando você... Né? Ele na verdade... Curta. Normalmente é aquela gestão que está no poder. Se a gestão trocou... Exatamente. Também a sua então, o processo... O concurso público, ele vem justamente por isso. Por isso que o funcionário público tem essa estabilidade. Que todo mundo acha que é para benefício. Mas é o que acontecia. Às vezes a pessoa, por mais responsável, por mais que ela fosse competente, que ela cumprisse com os seus deveres, às vezes, para dar lugar para outra pessoa, que talvez não tivesse tão capacitado, ela acabava entrando e você acabava perdendo seu cargo. Então, por isso que a gente tem essa estabilidade, né? Não é porque a gente é... Mas já pensou, se cada vez que o governo entrar, tira todo mundo, começa todo mundo, vamos pensar na Secretaria da Educação. De novo. Entendeu? Troca todo mundo. Gente, não tem... Então, assim, por isso que existe o processo seletivo, primeiro que você tem que garantir que a pessoa tenha, no mínimo, a escolaridade ou o que é exigido para o cargo. Dependendo do cargo, você tem que ter experiência anterior com um cargo abaixo. Né? Vamos lá, para ser diretor de escola, você precisa ter no mínimo 5 anos como professor. Se você não for professor, não tiver 5 anos, você não acessa o cargo de diretor, já não dá para ser. Então, eu tenho que passar pela experiência de ser professor para ser diretor de escola. Então, na verdade, entra nessa questão por que a gente tem que ter o cargo de... Por que tem essa estabilidade? Por que existe esse processo? Né? Depois que você ingressou, aí você tem alguns direitos. Como você falou da licença-prêmio. A licença-prêmio, no caso do professor, da pessoa estatutária, no meu caso, nós não temos o fundo de garantia. Né? Então, vamos pensar que ele é mais ou menos aquele fundo de garantia que o pessoa da CLT tem. Mas você só que para eu acessar serviço público, você se aposenta, você não tem fundo de garantia? Não tem. Não tem fundo de garantia. Por isso que tem que pensar se eu quero ser funcionário público estatutário. Porque quando a gente acessa... Eu falo assim, depois de ser... Eu sempre brinco, a gente não está condenado a ser funcionário público sempre. Eu acho que a gente tem que buscar os sonhos, né? Ter os nossos projetos. Talvez eu ingresse para ser funcionário público e eu veja que não é a minha área. Realmente, eu acho que a gente tem que buscar outros campos. Ou então, estou como professora, mas eu quero ter um plano de carreira. Eu quero ser professor coordenador, eu quero ser vice-diretor, eu quero ser diretor, eu quero ser supervisor de ensino. Eu acho que a gente tem que ter esse foco. Só que assim, a gente só consegue a mudança de cargo, a gente não consegue só pelo fato o diretor foi com a minha cara, eu sou um bom funcionário, eu preciso vou ser reconhecido. Ele precisa, na verdade, passar por um outro processo. Para eu ser diretora de escola, eu precisei prestar o concurso. Até estão me lembrando que nem sempre o diretor é efetivo. O que acontece? Efetivo. Como também não tem o professor efetivo. Como você falou, assim, para você criar um cargo público, ele precisa, a Secretaria da Educação, a Prefeitura, a autarquia superior, ela precisa ter um número X.
E às vezes a demanda, ela é maior do que o número de cargos que ele pode criar. Porque depois que ele criou o cargo, ele não pode deixar de existir. Não existe. Descriar o cargo. Isso. Então, por isso que às vezes não, né? A gente precisa ter o temporário ou o substituto. Por exemplo, eu tenho uma vice-diretora. Minha vice-diretora tem 2 cargos de professora. Ela está afastada na função de vice-diretora. Mas eu posso, ela pode deixar de ser vice, porque o vice é função aqui em Limeira, e ela pode voltar para a sala de aula dela. Se ele coloca um professor efetivo, depois que ele deu o cargo para essa professora, ele não pode tirar o cargo dessa pessoa. Aí que entra o contratado. Ele vai substituir um professor que é efetivo e está na outra função, ou está afastado por outro motivo. Mas existe alguém no cargo. Você acha justo, Juliana, pensa assim comigo, ó, uma coisa que eu vejo acontecer muito no estado, depois eu já vou emendar essa com a pergunta que a Neuzinha fez aí, porque eu acho que a gente estava com transmimento de pensação, eu e a Neuzinha. Nem conheço e já estou achando que estão com transmimento de pensação com ela. Que é assim, ó, você acha justo você ser professor efetivo na sua categoria, na sua função, professor? Aí você vai ser remanejado para um cargo de confiança, um coordenador ou um vice-diretor. O seu cargo continuar ali, depois de um ano que você está nessa segunda atividade, ainda à sua disposição de volta? Você acha isso justo? E aí, a Neuzinha fala assim, ó, você acha que, às vezes, o cargo para diretor efetivo prejudica a ética enquanto profissional? Bom, eu acho que são 2 coisas aqui. O porquê que existe essa... por exemplo, para você assumir outro cargo, você não pode assumir mais do que 2 cargos públicos. Alguns cargos, tá? Professor é uma situação que você pode assumir 2 cargos. Tá? Poucos cargos públicos, você pode assumir mais que 1. Então, por isso que, na verdade, isso é muito comum na Secretaria de Educação. Em outras instituições dentro do serviço público, nem sempre você pode... Eu acho que só são professores, médicos e alguns da Secretaria da Saúde que podem ter 2 cargos. Normalmente, a gente não pode ter 2 cargos, tá? Alguns municípios, você só pode ter 1 mesmo, depende muito do município, tá? No estado, também pode, você pode acumular cargo no estado e cargo no município. O que precisa ser visto? Se a carga horária é possível. Então, todo ano a gente precisa fazer um acúmulo de cargo, que a gente chama acúmulo de cargo. Então, por exemplo, a escola que eu dou aula no estado e dou aula no município, eu tenho que pegar uma declaração de cada escola e levar tanto na Secretaria da Educação Municipal quanto na Diretoria de Ensino. Eles vão verificar se a carga horária é compatível. Se for compatível, tudo bem, você dá aula nos 2 lugares. Legal. Ou você tem consultório médico e trabalho num posto de saúde. Eu preciso comprovar que eu tenho minha carga horária, é possível. Eu dou plantão no hospital como enfermeiro e trabalho como funcionário público na área de saúde. Eu preciso comprovar que a minha carga horária dá certo. Então, eu preciso entrar com um processo anual, por exemplo, no caso do professor, ele tem que ser anual, comprovando que é possível esse acúmulo. Tá? Se não é possível, eu, por exemplo, já desisti de um cargo público porque não foi compatível. Eu prestei o concurso, escolhi a escola, porque a gente só descobre também a hora que a gente chega na escola, e aí o bendito do HTPC não dava acúmulo. Então, eu tive que exonerar. Então, aí eu fiz uma exoneração a pedido, porque a minha carga horária não era compatível. Isso acontece, tá? No caso que a Neuzinha perguntou, se você acha que o cargo de chefia, ele atrapalha? Na verdade, eu acho que não.
eu acho que quando existem alguns municípios que o cargo de chefia é por eleição, tá? Então, por exemplo, ser diretor de escola, ele é eleito dentro da... E isso pode comprometer aí a questão da ética, tá? Porque assim, por exemplo, eu sou funcionária pública, eu respondo como funcionária pública e eu não tenho uma dependência de ninguém para estar no meu cargo. Eu tenho que cumprir os meus deveres para continuar, para não sofrer um processo administrativo. Como eu se o caso for de eleição, concorda comigo que ele fica muito mais subjetivo? Porque para ser eleito, eu preciso de alguém que vote em mim. E no município, na instituição, né, na sociedade brasileira, isso abre brechas para várias coisas. Por isso que é mais um dos fatores que existe o processo seletivo. Entendeu? Eu acho que é importante. É um amadurecimento, na verdade, dessa questão de eleição. Tá? Hoje, quem conhece um pouquinho do universo das universidades ali, as universidades federais, as estaduais, o reitor, ele é escolhido, na verdade, primeiro é feita chama-se a lista tríplice, né? Você indica 3 pessoas, né? A universidade indica 3 pessoas, sempre os mais velhos, né? No cargo de professor. E isso vai, se é uma universidade federal, vai para o governo federal. Se é uma universidade estadual, uma faculdade estadual, vai para o governador. E ele faz a eleição, né? Ele indica, né? Aquele reitor. Normalmente é sempre o primeiro da lista, né? Porque quem vai no primeiro... Então, a gente chama de lista tríplice porque vai 3 pessoas, né? E aí você escolhe... É encaminhado, feita uma votação dentro da universidade, aluno vota, funcionário vota. Normalmente, aqueles professores que estão mais tempo no cargo dentro da universidade. E aí, a lista vai com os 3 nomes. Nesses 3 nomes, o governador ou o governo federal escolhe. Normalmente, né, é de praxe, ele escolheu o primeiro. Pode acontecer dele escolher o segundo? Pode. Lógico que pode, se tiver interesses políticos ali no meio. Mas, entendeu? Então, assim, isso. Né? Se for por critério, vai pegar o docente de mais tempo, com carreira mais estável, melhor construída, que defenda alguma ciência, que defenda alguma pesquisa. Ele vai levar em consideração o histórico daquele docente. No entanto, existem também as questões políticas que, infelizmente, né, a gente sabe que desde isso. O mundo o concurso... Desculpa. A Bárbara não, pode falar. Ela perguntou aqui, porque assim, a gente está conseguindo colocar o que vai aparecendo aqui no chat, a gente vai estar conseguindo colocar aqui em tempo real na fala. Mas ficou uma da Bárbara lá atrás, que é o seguinte: você é formada em História, habilitada, é correlata à Geografia, você é formada em Geografia, é correlata à História, e isso da sua formação. E por que Educação Infantil? Então, eu gosto, assim, dentre as disciplinas, né, que eu gostava muito, sempre gostei muito de História e Geografia. Na verdade, eu fiz Geografia e História, né? Então, na época, o curso que existia dava essas 2 possibilidades aí. Então, a primeira é a Geografia, a segunda é a História. Eu entrei, lembra lá na final, quando eu contei a história, né, do meu início de carreira, eu entrei na Educação Infantil, né? Então, assim, eu ingressei na Educação Infantil, e a Educação Infantil sempre foi minha paixão. Quando eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, aqui em Limeira, como eu tinha o magistério, isso já me habilitava para a educação infantil e para o ensino fundamental.
Então, eu queria ter outra licenciatura diferente da pedagogia, porque a minha habilitação já me permitia isso. Então, quando eu fui fazer a faculdade, que eu já fiz como, né, quando eu já lecionava, né, então, eu fui fazer a faculdade, eu tinha um filho de 2 anos, né, tinha acabado de tê-los, e aí eu fui para a universidade, fui para fazer a faculdade. Foi quando eu consegui também bancar, porque eu fiz a minha graduação foi na universidade, uma faculdade particular, uma faculdade privada. As pós-graduações e o mestrado foi na universidade pública. Né? Eu não consegui, naquela época, para você ingressar na universidade, na faculdade pública, já era difícil. Eu, até então, meu pai, né, por exemplo, estudou até 3º ano, mas ele sempre incentivou muito, né? Vai ter que estudar, tem que estudar. Então, assim, estudar para mim. Só que era difícil, então eu precisava, ele não tinha como bancar uma faculdade para mim. E para acessar a faculdade pública era muito complicado, né? Mas hoje já é. Naquela época era mais difícil ainda, né? Então, eu fui fazer a graduação numa universidade privada. Então, eu escolhi uma área que eu gostava para fazer a minha graduação, diferente daquela que eu já tinha habilitação para educação infantil e ensino fundamental. Eu não tinha para ensino fundamental 2, ensino médio. Aí eu falei, vou buscar isso. Então eu fui para... dentro do que já era a sua atividade, dentro do que já era a sua competência. Isso, porque eu gostava de lecionar. Né? Aí eu descobri que, na verdade, fui lecionar para ensino fundamental 2, fui para o médio, e aí eu tive certeza que a menina dos meus olhos sempre foi a educação infantil. Né? E eu voltei para a educação infantil, estou na educação infantil, porque, assim, na verdade, assim, dentre a educação toda, a que eu mais gosto é realmente a educação infantil. Tem uma que eu quero que você conte para eles, que é o seguinte, a Juliana me contou bem recente agora, a tese dela, e eu fiquei encantada com a forma com que ela usou para defender uma coisa que parece óbvia, mas as pessoas não têm a facilidade de entendimento. E aí eu quero só que ela dê uma pincelada para vocês no que ela fez como tese agora do seu mestrado, né, Ju? Foi do mestrado? Foi, né? Isso, mestrado. Foi mestrado. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque, às vezes, o que é óbvio dentro do campo da ciência, do estudo, dentro da universidade, para que você possa tornar a sua visão entendida por outras pessoas, mesmo sendo óbvio, mesmo sendo ali, está na tua fuça, você não viu porque você não quis, é complexo. E é gostoso vocês poderem entender que esse processo de evolução do profissional, não importa em que área esteja. Então, você fez lá o seu técnico, vai buscar a formação acadêmica, foi buscar a formação universitária, vai buscar uma pós-graduação. Ana, não posso custear tudo isso, então vai aprender por modelagem, é o que eu defendo. Quando você não consegue custear o seu estudo, aprenda por modelagem. Pegue a vida de quem fez o que você quer fazer, estude a vida dessa pessoa, porque muito ali você também aprende. E se você colocar em prática 1/3, a sua vida sai do lugar um passo à frente. Conta para eles, Ju, quanto que é complicado você defender uma tese de uma coisa que parece que é óbvia, mas está todo mundo ali sem querer enxergar o óbvio. Na verdade, assim, foi uma briga que eu vinha comprando há muito tempo na rede municipal de educação aqui de Limeira. Como eu falei, existem aqui em Limeira diversas modalidades de escola. Como eu falei, eu sou de centro infantil, né? E aqui nós temos a pré-escola, que é EMEI, em alguns lugares tem EMEB e tal, e tem os centros infantis. Então, assim, tanto nós, dos centros infantis, como os da EMEI, trabalhavam com a mesma faixa etária, 4 e 5 anos. Tá? Os nossos alunos iam para as EMEFs, que é o ensino fundamental. Quando a gente tinha reunião de professor, isso eu já escutava como professora, mas aquilo sempre me incomodou muito, sabe? Quando chegava lá
nas reuniões de professores e depois como diretora, eu escutava, nossa, o aluno da creche, que vem da creche, nossa, ele é muito problemático, ele não aprende, ele tem muita dificuldade para aprender, ele não tem o mesmo aproveitamento da criança da EMEI. Eu falava, gente, mas como é que pode? Como é que pode os nossos alunos saírem tendo um desempenho, se eles estudam, eles ficam 9 horas dentro da escola? Não é possível que a gente esteja trabalhando tão errado assim. E eu ia para a discussão toda vez naquele embate. Só que assim, nós não tínhamos nada para medir isso. Como é que eu meço o desempenho, né? Hoje na rede nós temos, inclusive, avaliação para a educação infantil. Ela não é com caráter de conceitual, de aprovação para a criança, mas de direcionamento do trabalho do professor. Mas a gente tem avaliação na educação infantil, que é um ganho para a gente. É um trabalho, mas é um ganho também, né? Eu falo assim, é uma questão que a gente discute muito aqui ainda, que a gente está em construção disso. Então, quando eu tive a oportunidade, e assim, só que a gente não tinha dados para isso, né? Então, a discussão ficava na discussão de palavras mesmo. Quando eu fui fazer meu mestrado, falei, é isso que eu quero mostrar, né? Como é que o que eu vou ter que fazer para mostrar isso. Então, a minha tese de mestrado era já exatamente isso. Provar que o desempenho das crianças que vinham da educação infantil, das instituições e centros infantis, ele não era deficitário, ou ele não estava abaixo. Que existia, na verdade, uma incompreensão do professor. Para eu fazer isso, nós não tínhamos avaliação naquela época. Na educação infantil. A gente só tinha avaliação no ensino fundamental. E a gente estava no começo ainda no sistema de avaliação padronizada aqui na rede, né? Então, assim, dados de avaliação também não tinha. O que eu comecei a fazer? Eu fiz grupo focal. O que é grupo focal? Eu escolhi diferentes escolas da rede municipal, o número X de crianças, e acompanhei durante o ano o desempenho daquelas crianças no ensino fundamental. Então, lá, tinha 50 crianças, 100 crianças que eu acompanhei, 50 estudaram a educação infantil na creche e 50 estudaram na EMEI. Quando eu comparava os resultados, eles eram parecidos. Mas o discurso do professor era diferente. E aí, o que a gente descobriu? Que, na verdade, o problema não estava nem na questão de aprendizado. A questão era comportamental. A cultura escolar dos centros infantis era diferente da cultura escolar que tem na EMEI. E quando ele chegava no fundamental, né, na escola do fundamental, a cultura era outra. Talvez, por ele ficar o dia todo na escola, ele entendia a escola como uma extensão, né? O aluno da creche, ele entendia a escola como uma extensão da casa dele. E nós, lá na maioria dos centros infantis, a gente sempre trabalhou muito a autonomia do aluno. E ele não era aquele aluno que ficava esperando o professor dar ordem para ele. Ele já era uma criança com mais iniciativa. Então, na verdade, a percepção do professor, ela estava equivocada ali. E foi difícil provar isso, não foi fácil, né? Até hoje, existe essa questão ainda. Você ainda. Até hoje. Hoje nem tanto, porque assim, aqui em Limeira, como a gente tem a avaliação institucionalizada, então a gente tem a avaliação desde a educação infantil, a gente tem dados agora mais específicos. Então, assim, em termos de aprendizado, a gente consegue ver que ele é semelhante. Mas a questão do comportamento do aluno, ainda, isso é resistente para o professor. É que o professor ainda tem aquela visão daquele aluno sentadinho, quieto, atrás de uma mesinha, né? Esperando. Zu, assim, tem muita coisa para a gente... E hoje você pega esses alunos mais velhos e a gente fala, olha, é aquele aluno assim, 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 entendeu?
Já começa lá na educação infantil. Eu tenho muita coisa ainda para perguntar para você, muita coisa para a gente esclarecer, mas não vai ser tudo de uma vez só não, viu, gente? Porque ela vai voltar. Eu quero conduzir a nossa conversa agora um pouquinho, Ju, para o perfil do professor público, né? Tem uma pergunta aqui, foi o Maxwell que fez. O Maxwell, ele é meu aluno e é pai de aluno. É muito legal quando isso acontece, eu fico encantada. É legal, né? Ana, tive filhos em particulares e tive filhos em escola pública. E percebo que tem uma formação ou um interesse em ensinar muito diferente. Você concorda, Juliana? Está perguntando para você. Existe. Por quê? Mas não é interesse. É a proposta pedagógica. O sistema. Quando ele não tem esse, eu acho dificilmente a escola que não segue um sistema de ensino, assim. O que existe, por exemplo, na rede municipal, estou falando da rede municipal aqui de Limeira, a gente é um sistema próprio. Então, a gente tem currículo próprio, a gente tem avaliação própria, nós não dependemos do Estado. Então, precisa verificar se o município, né, no caso, ele tem um sistema próprio. Tem muitos municípios que não têm sistema próprio ainda de ensino. Então, ele está subordinado ao Estado. Então, eu não tenho sistema próprio, eu sou subordinado ao Estado. E aí eu sigo normalmente, hoje a gente tem o currículo do Estado de São Paulo, por exemplo. Tá? É o currículo paulista. O que a gente não tinha antigamente, né? Antigamente a gente teve uma época que eram os PCNs, que eram os outros documentos que o professor tinha que seguir. Então, aquilo ali era o que determinava o que ia ser ensinado ou não na escola. Por isso que o foco, às vezes, é diferente da escola particular e da escola pública. Porque é o que ela está subordinada. Lógico que a hora que entra na sala de aula, você passa pela didática e pelo professor. Né? O professor, sem dúvida, não adianta, eu posso ter currículo próprio, eu posso ter sistema próprio, eu posso ter tudo. A hora que eu entro na sala de aula, o professor ele fecha a porta, se ele não for comprometido com aquilo que ele faz, não acontece. Pode ter o que for. Não acontece. E eu acho que é isso que a gente precisa dizer. Tanto como funcionário público, que nem hoje a gente até falou do bater carimbo ali, vai depender muito do profissional. O serviço público ele tem várias garantias para que ele tenha um bom funcionário, mas vai depender dele. E isso está intrínseco nele. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente realmente acredita. Eu acho que sim, por mais... Nós vamos ter um mau funcionário em qualquer lugar. Seja no serviço público, seja no serviço privado, seja no voluntariado, seja... O mau funcionário, ele é reflexo da má pessoa, né? O mau funcionário, ele é reflexo da má pessoa. E existem pessoas nesse mundo, infelizmente, que querem levar vantagem sobre as outras pessoas, sobre as condições que ela está trabalhando, sobre as condições das pessoas que estão à sua volta. Isso desde que o mundo é mundo. Pilantragem, golpe, falcatrua, gente, sempre vai existir. É por isso que eu bato tanto na tecla com eles, Ju, de que assim, faça o seu melhor hoje, agora, nas condições que você tem. Porque as condições melhores, elas vão aparecer. E você vai fazer coisas melhores ainda. É o que torna uma pessoa comum extraordinária. Ela acorda de manhã fazendo o melhor dela. Simplesmente é o melhor. E amanhã ela vai melhor ainda. Eu acho que uma coisa que talvez chame atenção, assim, que isso aparenta muito no caso do funcionário público, eu acho que essa questão, né, da marginalização, né, de, vamos dizer assim, um perfil já historicamente construído, porque assim, às vezes a pessoa, ela já entra no concurso, ela já presta um concurso pensando apenas nas vantagens, como a gente tratou lá no começo. Exatamente. Como eu não consigo mudar
de carreira, eu não consigo progredir, a não ser que seja por concurso. Então, eu tenho que aproveitar as oportunidades que surgem, né? Porque senão eu também fico parado ali. Então, depende muito do funcionário público de ele buscar recursos. Porque, na verdade, a gente não tem. Por exemplo, numa empresa, eu tenho como premiar. Se eu tenho uma empresa, eu tenho uma escola particular, né? Vamos lá. Eu sou dona de uma escola, eu tenho como premiar o professor. Existem alguns prêmios, né? Mas não são na educação, consegue fazer isso. Então, a motivação do funcionário público, ela cai muito. Quem não é comprometido, quando entra por um concurso público, ele fala, pô, agora não vou ser mandado embora. Então, eu tenho uma teoria que a gente tem, um amigo meu que é diretor de escola, me apresentou, que é a teoria do menos. Quanto menos faz, menos quer fazer. Então, assim, então depende muito da pessoa. Não é questão também só do ser funcionário. Eu posso ser funcionário, né? Posso, não vou ser funcionário, mas eu tenho que fazer o meu melhor. O que às vezes acontece? A pessoa entra no serviço público, ela não gosta da área que ela está trabalhando, ela não gosta da função que ela está desempenhando, eu não gosto do cargo, mas eu vou continuar aqui. O que prende? Eu tenho a estabilidade. Só que em algum momento, se eu não estiver comprometido e não seguir no mínimo, eu posso sofrer um processo administrativo. Se eu não for assíduo, eu posso sofrer um processo administrativo. Então, assim, apesar de tudo... A meritocracia é um negócio muito interessante, a bonificação também é outro negócio bem interessante. Estou lendo aqui nos comentários, acompanhando, lá na plataforma apareceu assim, o Estado fez bonificação de professores, com isso ganhamos a progressão continuada. E aí eu olhei aqui no Instagram, a Neuzinha está falando assim, o Estado fez isso por meio de bônus e não deu certo. Eu concordo com eles. Porque aí, de novo, a lei da vantagem, né? O caramba da lei da vantagem. Porque, assim, existem as pessoas... Gente, isso é em todo lugar. Você não pode ser o mau caráter. Você não pode ser o pilantra. Você não pode ser o salafrário. É você. Nunca você exija que seja um outro. Exija isso de você. Porque a gente não muda o outro. O que a gente muda? Nós mesmos. Nós podemos melhorar o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes. O outro, não. O outro, você não muda. O dia que a gente entender isso, acho que salvamos o mundo. Porque se você faz isso por você... Ok. Se você é o cara decente, se você é o funcionário ético, se você é o funcionário... Você não tem que ser puxa-saco de seu ninguém para ser o bom funcionário. Basta você executar as suas funções corretamente e lembrar de se questionar o tempo todo. Porque não é falar amém para tudo. É entender o processo do qual você faz parte. Feito isso, legal. Você mudou o eu. O outro vai refletir. O outro vai refletir. Puxa, com a Juliana eu não posso fazer falcatrua, ela não topa. Então você já tirou 50% de brecha da coisa errada do seu lado. Se você vai galgando o seu cargo e mantém essa postura, você vai, né, criando o seu plano de carreira e mantém essa postura, a tua equipe tem que entrar na tua onda. Ninguém vai criar na sua equipe mau caráter se você não for. Agora, é o tal do, por exemplo. Agora, quando você tá lá e você também é o cara que faz o negocinho, né, como é que fala, Ju? Que você faz um parangolé ao outro, que você engole uma coisa ou outra, faz uma falcatrua aqui e ali, é assim que as pessoas vão te ver. E aí você vai para um cargo de chefia, o seu colaborador, ele vai, putz, mas a Ju já fez uma falcatrua lá, gente. Então, se eu fizer aqui, a gente está empacado. É isso que acontece na gestão pública ou na gestão privada. É isso que acontece em qualquer lugar. Então, a gente tem que aprender a cuidar do eu. Eu não me submeto a isso.
eu sou honesto comigo mesma, aos meus princípios, aos meus valores, à minha educação, não faço com o outro aquilo que eu não quero para mim. A carreira pública, ela pode ser muito linda. Se você veja aí os meninos que fazem as carreiras militares, por exemplo. Gente, que lindo que é. Eu já participei, tem vários alunos de tradições que estão hoje na carreira militar, e é lindo de ver, sabe, o desenvolvimento daquele jovem. Eu tenho alunos médicos, gente. Puxa, eu tô ficando velha, né? Eu tô aí vendo alunos que brigam pela vida do outro, sabe? Tem alunos que entraram no serviço social pela área pública, pelo serviço público, não é social de empresa, não, público. E tá ali brigando pelos direitos, ensinando o que é deveres, mostrando Mas tem as pessoas ruins no meio. Só que a pessoa eu está sendo bem cuidada. Qual é a pessoa eu? É você mesmo. É você que está aí, não é, Ju? Se você não decidisse levar uma carreira a sério, Ju, oportunidade de fazer o errado te aconteceu, não aconteceu? Sempre acontece. Acontece. Tem como... Eu tive colegas que foram exonerados justamente por isso, diretor de escola. Exatamente. Entendeu? Então, assim, falar que não perde, perde. Já participei do processo administrativo de funcionário, já participei. Eu já coloquei funcionário, infelizmente a gente às vezes chega a isso, mas é o meu comprometimento como profissional, né? Eu estou vendo funcionário descumprindo, ele não é assíduo, ele não tem um compromisso, eu tenho que, lógico, para chegar nisso, eu tenho que seguir um trâmite, né? Eu preciso ter provas, eu preciso ter documentações, né? Porque, assim, o direito à defesa a pessoa tem que ter, né? O funcionário, ele tem direito à defesa, né? Mas existe isso, né? E aí, uma vez processado administrativamente e você exonerado, você perde toda a sua oportunidade para o resto da vida, você não vai poder ser funcionário público. Tem alguns casos que você leva lá uma sanção de 5 anos, aí você pode prestar, em determinados, alguns casos aí. Mas, por exemplo, tem cargos, por exemplo, propina, pecúnio, que é o roubar, né? Esse daí, você perdeu você não pode prestar mais nenhum tipo, para nada. Né? Não é só na secretaria, não é só municipal. Você queimou sua ficha para o resto. Então, um funcionário público, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. O que eu acho que, assim, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, você entrou no serviço público, eu não gostei. Não tem problema. Não é minha área. Não tem problema. Saia e vai fazer outra coisa. Não precisa ficar lá só para isso. Isso compromete a imagem do funcionalismo público. É você ter pessoas que estão no cargo e que não gostam do que fazem. Exato. Então, assim, eu sempre falo, não estou contente, vou procurar outra coisa. A qualquer momento. O que a gente precisa pensar bastante, no caso do estatutário, por isso que às vezes eu defendo que a gente não deveria ser estatutário. Deveria todo mundo ser contratado pela CLT. Hoje a maioria está sendo contratado pela CLT, justamente por isso, porque eu posso deixar e ir para outra coisa. Eu fiz lá como se diz? O meu pé de meia com o meu fundo de garantia, então eu posso sair e procurar outra coisa, né? O problema é que você não ter registro em carteira, você não tem tempo. Por exemplo, faz 27 anos que eu sou funcionária pública. Eu tenho registro em carteira quando eu era antes, ou quando eu trabalhei na escola, no sistema SESI. Eu fui professora do sistema SESI. Então, eu tive registro em carteira ali também. Mas como funcionária pública estatutária, eu não tenho registro em carteira. Então, esses 27 anos, se eu sair, eu saí. E se você sem nada colaborado com o Fundo Previdenciário do município, o órgão que cuida da previdência de você, sequer se aposentadoria teria direito à sua aposentadoria.
Então, é isso que precisa pensar. Então, assim, hoje em dia, a maioria dos municípios está mudando o regime de contratação. Tá? Eu ainda acho que o melhor registro, eu acho que o concurso público tem que continuar existindo, porque senão a gente vai voltar no QI, né? Então, tem que ter ou concurso, um processo seletivo, realmente, que é você ter esse direito, você tem a, a garantia do cargo. O regime de contratação, só que eu acho que deveria ser diferente, deveria ser CLT para todo mundo. Acho que isso traria também um comprometimento maior do funcionário público. Funcionário público, também acho. Então, eu defendo o regime de contratação pela CLT, apesar de ser estatutária. Eu acho que se a gente tivesse o regime de contratação por CLT na maioria dos cargos públicos, isso impediria muita gente que está querendo só apenas se encostar ali, vamos dizer assim, arrumei minha sombra aqui, né? Porque isso acontece. Acontece. Vamos falar a verdade, acontece. Opa, acontece. Como? Eu não posso falar, né, que como tem os políticos de carreira, né? A gente hoje, ser político é uma coisa de carreira, né? Opa. A gente tem políticos de carreira, né? Então, é quase um negócio de família ser político hoje. Então, assim, o funcionalismo público, às vezes, tem isso mesmo. Por exemplo, hoje a gente estava conversando, você contou a história daquele rapaz, que a família era funcionário público, aí sim, a indução é para que os nossos filhos sejam funcionários públicos também. Então, tem esse negócio ainda, né? Eu sou... Né? Por exemplo, no município de Limeira, uma das coisas que mais segura os funcionários públicos é o assistência médica. Olha que coisa, eu trabalho por causa da minha assistência médica. Não deveria ser isso. Então, assim, eu acho que ser funcionário público, ele é um compromisso pessoal e com a sociedade. Deveria ser isso. Né? Eu estou assumindo um compromisso com a sociedade. Eu vou atender ao público. Né? Então, é importante que a gente... que o profissional, seja em qual área que for de serviço público, em qual instituição que for, seja ela municipal, estadual, tenha isso. É uma coisa que a gente deveria, mas isso é uma coisa pessoal, né? Não vai depender de serviços e nem de regras, isso aí vai ser dentro do indivíduo mesmo. De novo, né, uma das coisas que a gente, é algo que eu bato no martelo todo dia, a martelada que eu dou todo dia é valores humanos. Valores humanos. Quando a gente consegue resgatar no adolescente, quando eu digo adolescente, no máximo até o final do ensino fundamental 2, então que era do 8, do 9º ano, do primeiro ano do médio, no máximo, quando a gente tenha nesse daí, os valores humanos, esse cara vai ser um gênio lá na frente. Se a gente perde nessa faixa etária os valores humanos, dificilmente a gente recupera. Porque nós, infelizmente, temos na nossa cultura, enquanto brasileiros, esse meio a meio, né? Esse vem a mim, esse meu reino, ao invés de ser o vosso reino, esse meu reino. E aí, lógico, a gente vai caminhando para que as pessoas acabam sendo comparadas e esquecendo que tem muita gente boa no meio de tudo isso. É que no município, deixa eu explicar, no município de Limeira, a gente... dentro, né, de um dos benefícios que nós temos, é a assistência médica. Então, dentro da nossa... A prefeitura, ela contrata um hospital, né, um plano de saúde para o funcionário, como uma empresa. Então, por exemplo, cada funcionário contribui com 6% do seu salário para a assistência médica. Ela é descontada do seu salário, esse 6%. Lógico que, por exemplo, quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos, né? Então, isso é uma coisa que, no caso do município de Limeira, segura muitas pessoas. Até porque, hoje em dia, para você pagar um plano de saúde é muito caro. Né? Então, dentro da nossa realidade aqui, é uma coisa que geralmente segura bastante o funcionário público. Sim. Até porque
dependendo de alguns casos, você consegue, né, colocar às vezes pai e mãe. Quem que consegue pagar um plano de saúde para pai e mãe? É o que eu tô falando, é estendido à família. Então, meu, plano de saúde por si só, eu vou trazer aqui, acho que se eu não estou enganado, o Guilherme já me mostrou a agenda, eu acho que é na 1ª de setembro. Um rapaz que vai explicar para a gente o plano, a lógica do plano de saúde. Ele vai. Agora a gente está tendo um problema sério, porque até então o nosso plano de saúde ele era um plano que assim era muito, né? Ele era na verdade um convênio entre médicos, né? E ele passou por um sistema privado agora, né? Pronto. Então algumas coisas têm mudado no plano de saúde. Agora vai ser. Então, talvez o plano de saúde. A privatização é uma coisa que eu acho que vai um dos fantasmas assim do serviço público é a privatização do serviço público, né? E se a gente não tomar cuidado, isso vai acontecer. Acho por um lado é importante você pensar que talvez há uma melhoria, uma suposta melhoria da situação. Mas nem tudo que foi para o privado, ela é boa, né? Eu acho que a gente acaba perdendo aí muito. Então, essa questão das privatizações é uma coisa que a gente tem que discutir. E isso tem acontecido no serviço público justamente, talvez, pela falta do comprometimento de todo funcionário. Por isso que eu falo, às vezes a gente brinca, né? Briga assim, quem é funcionário público e é funcionário público real, a gente sempre fala da importância do comprometimento, porque é a nossa qualidade de funcionário público que garante que ainda exista isso. Porque a partir do momento que nós não garantimos isso, vai privatizar. E aí, aí acabou. Privatizou. Aí acabou. Aí todos nós vamos ser massa de manobra para esse povo aí que manipulam o poder. Ju, tenho muitas outras coisas para falar com você, mas a gente vai deixar isso para um segundo momento. Aí, a Rafa está me fazendo uma pergunta aqui. Ela é do curso Comunicação, né? Como você se comunica lá na plataforma da Udemy. Que eu achei muito bonitinho. Assim, ela não foi uma pergunta, na verdade. Ana, não teve uma live apresentando a Ju como revisora. Pede para ela contar o que é isso. Ju, eu te coloquei no ponto da última pergunta. Para quem não sabe, a Ju é voluntária com a gente no projeto História de Sonhos, está participando com a gente. Eu sou o autor de uma história onde a gente tem alunos em potencial de escrita, escrevendo seus livros com a nossa ajuda, nossa mágica, e depois lançando pela editora do PHS. Quer falar sobre isso rapidinho, para a gente encerrar? Vamos sim. Ser revisora de texto, né, na verdade é assim. O projeto, né, o autor de uma história, a cada personagem, cada autor aí, quando a gente está escrevendo, o processo de escrita ele é muito particular, né? Tem uns que escrevem porque gostam, têm facilidade, outros porque é um processo de cura, como a gente já discutiu muito, a escrita é um processo de cura. E quando a gente vai fazer um lançamento de um livro, quando eu estou colocando as ideias no papel, às vezes elas são confusas, né? E aí o que acontece? O revisor, ele é um professor, ele vai verificar a coerência, a escrita, melhorar a escrita do texto, né? Organizar melhor as ideias e também para colocar dentro das normas da Biblioteca Nacional, né? Então a gente vai lá, deixar o livrinho lá organizado, estruturado, de modo que o leitor consiga entender aquilo que o autor está querendo escrever. Então, e também, principalmente na questão da grafia, que isso não é a preocupação do autor, não deve ser a preocupação do autor. Nós estamos lá para isso, né? Então, a gente está nesse processo aí de estruturar, né, Ana? Hoje eu falei, hoje eu vou mexer com esse negócio da revisão aí. E, na verdade, assim, é importante que a gente tenha um professor revisor para garantir a qualidade daquele texto que está sendo publicado. Todo o livro, seja ele livro, artigo,
Reviso, viu, Neuzinho, o seu TCC, pode deixar. Eu comecei a revisar, então, assim, falando. Na verdade, ele serve para isso, né? O revisor, ele é para verificar a grafia, a escrita do texto adequada àquela modalidade que está sendo proposta, porque a gente precisa ver se está dentro das normas, se atende à modalidade que ele quer, às vezes dá uma orientação na hora da produção também. Então, sempre bom ele tem que passar por uma revisão, né? O livro, antes de ser publicado, ele precisa ser verificado todas essas questões. E também porque é o que garante depois, quando a gente encaminha esse livro para ter ali o seu registro de propriedade intelectual garantido ao autor, ou seja, qualquer pessoa que copiar vira um plágio, né? A história ela tem uma autoralidade do autor que precisa ser defendida. Então, quando vai se fazer o registro, para que evite essas indas e vindas. Se o livro já passou por esse processo de revisão, de correção, de condução da escrita, ele vai para a biblioteca fazer o registro, ele volta a ter mais rápido, porque só passa pela revisão de não ter propriedade de outras pessoas inclusa nele. E esse trabalho é muito importante, porque evita essa demora na autenticação de um registro, especialmente quando você é autor de primeira escrita. Então, se você ficou curioso, pergunta aí nas redes, depois a gente responde mais sobre isso, combinado? Ju, muito obrigada, Deus te paga. Você passou o dia comigo hoje. Eu acho que, deixa eu só complementar uma coisinha, que assim, você me perguntou da licença prêmio, eu acho que eu não fui tão clara. Para ganhar a licença prêmio, no caso do município de Limeira, eu preciso ter 5 anos de efetivo exercício. Na verdade, não é 5 anos em dias trabalhados. Às vezes as pessoas pensam que é anos. Não é porque eu tenho 5 anos que eu vou ter direito à licença prêmio. Eu preciso ter o número X, né, que vai dar 5 anos de trabalho efetivo. Qualquer falta, mesmo médica, abonada, a falta injustificada, isso é descontado da minha licença prêmio. Então, assim, eu tenho que ter 5 anos de efetivo trabalho. Então, por exemplo, para conseguir isso, eu não posso ter mais do que 30 ausências durante esses 5 anos. Então, eu tenho que, no máximo, eu tenho que ter 29,5. Se eu tiver 30, eu perdi. Só vou dar um exemplo meu, tá? Em 2016, eu tive câncer. Faltava 1 ano para eu pegar minha licença prêmio. Eu precisei me afastar 30 dias por conta da minha cirurgia. Eu trabalhei durante a minha quimioterapia. Eu afastei 30 dias por conta da cirurgia. Eu perdi a minha licença prêmio. Né? Então, assim, você conseguir a licença prêmio, ela é difícil. Né? E ela seria representativa, assim, seria mais ou menos o que é o pessoal, eu vou pegar os 3 anos lá de fundo de garantia. Então, esse dinheirinho, ele não é acumulativo não, tá? Não fica lá guardadinho, não. Nenhum benefício. E aí você pode tirar em dinheiro, no caso do município de Limeira, a gente pode pedir ele em dinheiro ou em gozo, que seria em descanso. Mas a gente, não é fácil conseguir. O que acontece a cada 5 anos, por exemplo, dependendo de alguns cargos aí, de alguns sistemas, né? A cada 5 anos eu tenho um acréscimo, que é o quinquênio. Então, eu tenho um percentual de 0,5%, de 1%, 2%, aí vai crescendo. Né? Eu já tenho 6 quinquênios. Né? Quase. Tá velha. Tô velha já. Então, isso são as vantagens que a gente tem. Que às vezes as pessoas falam, nossa, é fácil de conseguir. Não é bem assim. Não é bem assim. Pouquíssimos funcionários conseguem pegar licença prêmio. Eu acho que eu assino, assim, poucas licenças prêmios de funcionário. Poderia assinar mais, porque não é uma coisa fácil. Porque, assim, às vezes independe da vontade do funcionário. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa assídua. A maioria, às vezes, né? Assídua. Mas, às vezes, numa doença, você acaba perdendo sua licença prêmio.
Então, assim, não é uma coisa fácil. Não é um benefício a sexta parte, que às vezes, eu não sei se alguém conhece, né? Por exemplo, quando um funcionário público completa 20 anos de serviço público, ele tem direito à sexta parte, que é 1/6 do meu salário, eu acabo recebendo a mais no meu salário. E isso é incorporado no meu salário, na minha aposentadoria. O que também acontece, por exemplo, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, existe um acréscimo no meu salário como funcionária pública. Eu até brinco, falar o que eu gastei para fazer, para estudar, nem sempre ele é compensado nesse acréscimo, entendeu? Então, assim, para você ser um funcionário público de carreira, você precisa ter essas questões de você investir na sua carreira mesmo. Seja ela para mudança de cargo, ou seja ela para você acessar essas gratificações. Então, assim, realmente, tem vantagem? Tem. Mas para isso eu preciso ser comprometido com o meu trabalho. Porque também de graça não é, viu, gente? Você pode ter certeza que de graça não é. Todos os benefícios que um funcionário público adquire, especialmente no ramo da educação e saúde, eu falo desses dois porque são as duas bandeiras que eu defendo, especialmente no ramo da educação e saúde, é depois de muito ele ter investido nele mesmo, tá? Ele investiu muito nele mesmo. E tem uma coisa que... E o investimento... investimento é próprio. Sim. Investimento é próprio. Você não tem... Nesse investir na sua própria carreira, muitas vezes, a maioria deles, inclusive, acaba adoecendo nesse processo. Porque não existe a colaboração ou a contrapartida de você poder afastar para estudar, afastar para aprender, ou então um incentivo financeiro para que você aprenda no processo da sua construção de carreira. Pelo contrário, a gratificação vem depois que você já fez o investimento inicial. Ju, muito obrigada. Espero ter ajudado. Se o pessoal tiver dúvida, se quiser encaminhar, Ana, fique à vontade. Vocês é mais um rosto do História de Sonhos que vocês estão conhecendo, é um agente multiplicador que veio aí pelas mãos da Andréia e que eu só tenho gratidão. Não te pago, penduro e amanhã mais eu e você. Sem dúvida. Para você que está aí, fica ligadinho, tá? Porque quem vem a semana que vem, eu não conto. Se não ficar ligado nas redes, não vai saber. Beijo, gente. Até a próxima. Ju. Beijo, muito obrigada pela oportunidade, viu, Ana? Adorei, viu? Muito legal participar com você e fazer parte da Histórias de Sonhos. Você tem me salvado de muitas formas. História de Sonhos tem gratidão por tudo que você tem feito aqui. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!